Muito boa tarde, muito boa noite, turminha, fraternidade do Oração Ação, muito bom estar entre amigos. Nada mais importante para o nosso protagonismo, para a nossa resiliência, do que uma rede de amigos, uma network. Que assim seja, que esse seja a nossa grande ferramenta nessa transição planetária. Precisamos uns dos outros. 1 mais 1 é sempre mais que 2. Adoro esse verso de Beto Guedes. Muito bom, amigos e amigas. Hoje, dando continuidade depois de alguns problemas aí com o nosso computador. Esperamos que hoje não caia a câmera, mas pode acontecer. Se acontecer, vocês já sabem, a gente logo depois posta a gravação, tá bom? Muito bom estarmos juntos. Temos estudado então a Lei da Liberdade, capítulo 10 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Não. Livro dos Espíritos. Muito bom o Livro dos Espíritos. Hoje vamos discutir sorte. Uma ideia há muito tempo acalentada, que faz parte dessas palavras que nós criamos, mas que explicar mesmo não explicam nada. Como coincidência. Explicar algo por ser coincidência não explica nada, porque a palavra coincidência mostra apenas que dois fatos incidem, ocorrem no mesmo momento. Há uma coincidência, há uma ocorrência simultânea de dois fatos, o que em si é uma constatação, mas não uma explicação. A sorte, que tenta explicar que algo aconteceu por acaso, que é outra expressão que não explica nada, o acaso não explica nada, ou a sorte, que fala que algo que ocorreu nos foi favorável, porque nós seríamos agraciados pela vida, por Deus, pela sorte. Também faz parte dessas múltiplas explicações que, de verdade, nada explicam. Não é? Vamos então tentar entender o que é a sorte, como a sorte se relaciona com os fatos da nossa vida, com o destino. Esse é o nosso objetivo de hoje. Venha conosco. Mais um estudo fundamental para compreendermos a lei da vida, como é que as coisas ocorrem em nossas vidas. Vamos lá? Questão 865, do item Fatalidade, do capítulo Lei da Liberdade. 864, mais precisamente. A pergunta de Kardec é a seguinte: existem pessoas para as quais a sorte é contrária, enquanto outras parecem ser favorecidas pela sorte, visto que tudo lhes sai bem. A que atribuir isso? Como compreender que algumas pessoas sejam favorecidas e outras desfavorecidas da sorte? Os espíritos respondem assim: quase sempre é porque essas pessoas sabem se conduzir melhor na vida. Elas mesmas têm a melhor atitude, o melhor estudo, a melhor postura perante os fatos, e quem tem a melhor postura perante os fatos acarreta para a sua vida as melhores soluções. Então, quase sempre é porque essas pessoas sabem se conduzir melhor na vida.
mas isso também pode ser um tipo de prova. A pessoa que atrai a sorte ou que é favorecida pela sorte pode ser uma espécie de prova. O sucesso as embriaga, dizem os espíritos aqui. Como elas se relacionam com o sucesso? Ficam auto-idolatradas, ficam supondo-se privilegiadas ou beneficiadas ou preferidas por Deus, pela vida. Elas confiam demais em seu destino e muitas vezes pagam mais tarde o próprio sucesso com reveses cruéis. São pessoas que acabam dirigindo e arriscando demais. São pessoas que apostam muito nos jogos. São pessoas que arriscam a sua vida, os seus recursos, a sua família, por suporem-se privilegiadas pela sorte. Claro que isso pode, os fatos que ela julga favoráveis podem se repetir por algum tempo, mas logo deixam de ser favorecidas e são acometidas de que os espíritos chamam aqui de reveses cruéis. As coisas que davam certo antes passam a dar errado. E assim como elas se destacavam, ostentavam a sua sorte, se declaravam favorecidas, quando as coisas começam a dar errado, elas culpam as pessoas, culpam a vida, culpam Deus e passam de fiéis que se colocavam para céticas, ateias, como passam a se colocar. Muitas são as pessoas que só se declaram de Deus enquanto as coisas estão dando certo, pelo menos de acordo com seus desejos, passando a se declarar ateias ou céticas quando as coisas deixam de dar certo, segundo o seu ponto de vista. Então, o sucesso as embriaga, elas confiam demais em seu destino e muitas vezes pagam mais tarde o próprio sucesso com reveses cruéis. Tudo que, assim como tudo num certo momento acontecia de acordo com seus desejos, as coisas depois deixam de acontecer de acordo com seus desejos. E elas que se julgavam privilegiadas, se julgam em desgraça, caem em depressão, se deixam embriagar de desesperança. E nem o primeiro momento era verdadeiro, era real, o de se achar privilegiado, porque não há privilegiados por Deus. Assim como se julgar em desgraça também é equivocado, porque não há uma criatura de Deus destinada pelo Criador ao azar, ao revés, às coisas darem errado. Não podem ocorrer privilegiados entre os próprios pais da terra e jamais poderia acontecer de um filho ser privilegiado para o Pai do céu. Não é? Questão 865. Como explicar então a boa sorte que favorece certas pessoas em circunstâncias que não dependem
da vontade nem da inteligência, como no jogo, por exemplo. Então, os espíritos falaram que quase sempre, na resposta anterior, que quase sempre a sorte se explica pela boa condução daquela própria pessoa, e Kardec pergunta como explicar então situações que não dependem da atitude da pessoa, como o jogo, um jogo de dados, por exemplo, onde tanto se expressa, se fala a questão da sorte nas cartas, no jogo de dados, na roleta, não é? E aí a resposta vem o seguinte: alguns espíritos escolhem, antes de encarnar, certas formas de prazer. A sorte que os favorece é uma grande tentação. Aquilo que ganha como homem, perde como espírito. É uma prova para seu orgulho e para sua ganância. Então, cultivar uma atitude, um prazer, pelo risco, pela disputa de vitórias que só dependem da sorte, buscar uma situação de exaltação, de supremacia, de domínio sobre os outros, em situações que não dependem nem da inteligência, nem da atitude, apenas da chamada sorte, é uma atitude que atrai outros espíritos e pode-se sim, com consciência maior ou menor, estabelecer pactos com espíritos obsessores que por algum tempo, de alguma forma, dirigem a chamada sorte, usufruindo das energias daquela pessoa, integrando-se às energias daquela pessoa num jogo de manipulação, que, lógico, não perdura por muito tempo, mas que é suficiente para que se estabeleça uma relação de dependência, uma relação de usufruto em ambas as partes, que na biologia seria uma espécie de mutualismo, onde o espírito se apropria das energias do encarnado e o encarnado se utiliza da ação dos espíritos, mutuamente se fazendo dependentes e iludidos uns dos outros. É uma prova que vai induzir, vai provocar que a pessoa, que o encarnado e o desencarnado, as pessoas envolvidas, despertem, acordem, abram mão de seus sonhos de domínio, de suas ilusões. Enquanto a sorte ocorre, o que é mais difícil, provocar esse despertar, mas especialmente quando o azar, o dito azar vem, fica mais claro o chamamento ao despertar, o chamamento ao trabalho como meio principal, trabalho e estudo como meios principais de crescimento, de expansão, de manutenção de si e da família. A sorte não pode ser meio de vida, e se ela por algum tempo for, é uma ilusão.
é um modo de vida, um modo de dispor das suas energias mentais, da sua família, daqueles que estão em torno, ilusória, que mais cedo ou mais tarde vai levar a criatura a cair em desgraça, no azar, no ceticismo, na falta de fé. Porque a criatura colocou o seu projeto de vida na dependência de fatores ilusórios. E como toda ilusão chama uma desilusão, toda sorte chama o azar, toda fé baseada apenas nos seus desejos chama o ceticismo por não ser mais atendido nos seus desejos. Nos casamentos, nas relações afetivas também ocorre isso. Quem ama uma pessoa por atender aos seus desejos, quando deixar de ser atendida, vai odiar, é claro. Então, é todo um sistema de primitivismo, de infantilidade, de egocentrismo, que precisa ser questionado e desmontado, e a vida não deixará de nos alertar a respeito dessa necessidade. Então assim, especialmente nesses nossos tempos, onde os aplicativos de apostas, somados a outros jogos de azar, movimentam tanto recurso, se aproveitando e sendo aproveitados como território de prazer, de realização, de ganho, por algum tempo, ilusoriamente, de algumas pessoas. É fundamental entendermos que essa atitude do ganho fácil, assim nos jogos como no mercado financeiro, que não deixa de ser um grande cassino, assim como no crime, uma aposta de altíssimo risco, toda maneira de ganho, de supremacia, de vantagem, sem que seja pelo esforço próprio, pelo estudo, pelo trabalho, acarretará necessariamente uma desgraça, um azar, uma desilusão. Porque a verdade, ela é clara. Cresce-se pelo aprendizado, cresce-se pelo trabalho. Esses são os meios de vencermos na vida, de atingirmos ganhos reais. Tudo mais será ilusão, e a bem nosso mesmo, quem busca a ilusão precisará viver a desilusão para amadurecer, para crescer, para se melhorar com verdade, com realidade, com consistência. Muito bem, vamos então trazer as reflexões dos amigos. Janaína Correia diz: ela diz assim: peço o dom da fé todos os dias, crer em Deus, louvar não pelo que Ele faz, mas pelo que Ele é. Maravilha, é isso que a gente estava falando. Não nos dizer de Deus quando Deus está fazendo a nossa vontade, assim como não dizer que ama as pessoas quando eles realizam a nossa vontade. Claro que não. Como ensinou Jesus, seja feita
a vossa vontade, assim na terra como no céu. Não é? Lúcia Galvão dando seu boa noite, Simone Magalhães dando seu boa noite, José Ferro da Seara de José, nosso grande amigo, saudando a gente também. E eu saúdo você também, José, no seu importante trabalho à frente ao Seara de José. Se você não conheça, conheça, que é uma casa que vale a pena conhecer. Gugu Souza, expressando sua gratidão. Enir Cajazeira, Mari Pereira, Domingos Natalo, Anne, Lurdinha Loureiro, Adem Fontoura e Andréa Santos, expressando sua gratidão a esse grupo que retorna hoje, que, como vimos, não caiu a nossa imagem, e espero que tenha servido para as pessoas. Hoje, falando sobre a ilusão dos jogos, a ilusão do ganho fácil, a ilusão do crime, a ilusão de todo crescimento que não for pelo trabalho e pelo estudo, a ilusão que nos chamará à desilusão, à dor, ao azar, se mostra um chamamento extremamente importante, e nós convidamos todos os amigos a compartilhar, a espalhar essa mensagem, para ajudar aqueles que estão nessas ilusões a saírem delas o quanto antes, a bem de si mesmo, dos amigos e da família. Trabalho, meus amigos, serviço, estudo, pesquisa, esses são os meios de elevação, de aprofundamento, de crescimento reais. Que essas sejam as nossas decisões. Que o mundo todo ouça essa lição ou receba essa nossa vibração, que pretende acordar os iludidos, que pretende estimular a todos nós a nos fortalecer nos verdadeiros caminhos do crescimento individual e coletivo. Um grande abraço, paz e luz para vocês, até amanhã.